Bom dia, Deus! Estamos aqui, São Morenão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar, Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nossa presença, que a arca da aliança seja formada conosco. Obrigado, Pai, nos protege de todo o mal. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos, liberta a todos, cura a todos. Recebam a cura em nome de Jesus. E confie em Deus. Deus, para andar com Ele, tem que ter limites. Não pode estar andando com mentirosos, nem propagando ódio. Deus é verdade e justiça. Vamos continuar? Jeremias 52. Era Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que o fizeram Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao 11º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor. E foram pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém, e dos mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e os mais da multidão. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos, mas dos mais pobres da terra de Nabuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns, para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeus e as pás, os caldeirões e as espevitadeiras e as bacias e as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias e os braseiros e as tigelas
e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, e os copos, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar, e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de bronze e um fio de 12 côvados a cercava. E era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a sua altura do capitel era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna, com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha os seus cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se acham na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da guerra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nabuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 400.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E, quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, no seu dia, até ao dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Deus, ele nunca desampara os deles. Mas isso aconteceu porque hoje está acontecendo em 2026. Abandonaram Deus por homem, poder e dinheiro. E estão confiando em homens. Pois olha aqui, só Deus resolve, só Deus salva, só Deus protege. Voltem para Deus, não paguem mal com o mal, não disseminem ódios e mentira, não troquem Deus por nada. Nada nem ninguém no mundo tem um mínimo de confiança que Deus tem. Só Ele pode. Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados, que Deus abençoe e cure a todos que ouvem a palavra. Recebam todos o pão da vida.